Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese, the way you do your native language, right? And this is Ali coming to you from Salvador, Bahia. Salvador, why did I say that? It's Salvador, right? And today, after listening to this episode, you'll learn some vocabulary that is commonly used in the newscast. And before we continue, I have a disclaimer. All of those pieces of news were taken from actual news and they are actually actual. They're real things that happened. And although some of them are very embarrassing, they are true. Okay? So listen on and let's learn. Olá, boa noite. Sou José Bonifácio, o seu apresentador do Jornal da Noite, e hoje trazemos para você as notícias mais recentes e as manchetes mais importantes do país. Para começar, nosso repórter especial em Washington, Gabriel Marques, nos traz hoje uma notícia inusitada. Na Flórida, um gato foi preso suspeito de furto numa residência. Já Francisco Kafka, nosso âncora do Jornal da Manhã, nos traz um incidente bastante insólito. Um guaxinim ficou preso numa máquina de venda de lanches, também nos Estados Unidos, ao tentar roubar os lanches. Será que deu a louca nos bichos daquele país? E olha só a cara de pau, gente. Um aluno de um colégio no Rio de Janeiro foi repreendido pela coordenação da escola. O crime? Ele soltou um pum durante a aula, constrangendo os coleguinhas. E no dia seguinte, os pais foram protestar. E dessa vez, a coordenação ficou louca. O protesto, batizado de peidaço, foi levado a cabo diante da escola. Se com um pararam a aula, imagina com isso tudo. Ai, ai, ai. Esses são os destaques de hoje. Então, hoje nós temos notícias de jornal. Você gosta de assistir TV? Você vê as notícias no jornal da televisão? Talvez você veja, talvez não. Mas é muito comum no Brasil que as pessoas assistam televisão para se informar, para saber o que está acontecendo e para ver o Jornal da Noite. O Jornal da Noite é apresentado pelo José Bonifácio, o apresentador. Hum? E o apresentador é a pessoa principal de um programa, qualquer programa da televisão. Por exemplo, um apresentador muito famoso no Brasil é o Faustão. Muito, muito famoso. Ele é um apresentador não de jornal, mas de um programa de domingo, um programa dominical de entretenimento. Mas nosso assunto aqui são os jornais. Apresentadores famosos no Brasil são William Bonner, tinha Cid Moreira e Sérgio Chapelin, ou Chapelin, nunca soube como pronunciar o nome dele. Mas eles são apresentadores muito famosos e Fátima Bernardes, que hoje tem um programa próprio, Renata Vasconcelos, são todos apresentadores de jornal. E o jornal normalmente traz as manchetes. Manchete, aqui no Brasil, normalmente significa o título principal, a notícia principal na edição de um jornal. Por exemplo, quando nós tivemos o 11 de setembro, que foi um episódio muito triste na história da humanidade, o ataque às torres gêmeas foi uma manchete, foi o título principal no nosso jornal aqui no Brasil
e no mundo todo, eu acredito, ou em boa parte do planeta. Então, a manchete é a notícia principal. Ele continua dizendo que o repórter especial em Washington, e o repórter, bom, talvez você já entenda essa palavra, mas ele é um jornalista que trabalha fazendo reportagem. Ele reporta os acontecimentos, ele relata os acontecimentos. Ele traz uma notícia inusitada. Inusitado é uma coisa que não se espera, é incomum, não é comum. Por exemplo, é muito inusitado que um gato seja preso. Sim, e inusitado é sempre para uma coisa que a gente pensa: oh, nossa, isso não é comum, isso é uma surpresa, isso é muito inusitado. O gato, na reportagem aqui, foi preso por ser suspeito de furto numa residência. Furto é uma palavra muito comum utilizada no noticiário, nas notícias aqui do Brasil, e significa roubar, né? Furtar significa roubar sem que ninguém veja. Né? Roubar às escondidas, como a gente também fala. O furto é a ação de furtar. E se você já esteve no Brasil, eu tenho uma coisa para dizer, que se você estiver andando na rua, você tem que manter o seu dinheiro em um lugar seguro, porque outras pessoas podem furtar o seu dinheiro. Isso nem sempre acontece, mas é melhor evitar problemas, não? Então, furto significa roubo sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja. Hum. A residência significa a mesma coisa que a casa ou onde uma pessoa mora, mas é uma palavra mais comum nos noticiários aqui no Brasil. Eles não dizem a casa foi furtada, mas sim a residência foi furtada. Depois ele fala do âncora. Hum. O âncora de um jornal, ou a âncora de um jornal, pode ser um homem, pode ser uma mulher, é o jornalista principal de um jornal. Talvez ele seja até o apresentador, mas ele é o principal jornalista que faz as reportagens mais importantes. São as reportagens realmente mais importantes. E o âncora trouxe uma notícia sobre um incidente bastante insólito. Insólito é uma palavra um pouco mais formal e é a mesma coisa que inusitado. Insólito é incomum, que não é comum. Um incidente insólito, por exemplo, é um guaxinim, um animal peludo, bonitinho. Um animal tentar roubar comida de uma máquina de venda de lanches. É muito insólito. Hum? Então, ele diz aqui: será que deu a louca nos bichos? Dar a louca em alguém significa que alguém se comporta de maneira caótica, de maneira louca. Hum? Tem uma notícia no Brasil, não uma notícia, mas uma promoção muito comum. Eles dizem: ah, o gerente deu a louca no gerente. Significa o gerente ficou louco. Ele agora está vendendo tudo muito mais barato do que normalmente é. Deu a louca no gerente. É muito, muito comum esse tipo de promoção. Então, depois ele diz: olha só a cara de pau. A cara de pau. Cara de pau tem alguns significados no Brasil, mas fundamentalmente significa a falta de vergonha.
Se você disser, fulano é muito cara de pau, significa que fulano não tem vergonha de nada. Fulano faz qualquer coisa, ele não se importa. Por exemplo, você dá um livro para alguém, mas você quer o livro de volta. Então você não dá, você empresta. E então a pessoa diz: "Quê? Esse livro não é meu?" E você diz: "Olha, você é muito cara de pau. Eu não dei o livro, eu emprestei." É muito comum. Então, agora chega a parte mais complicada e você que está ouvindo, fique sabendo de uma coisa. Todas essas notícias são verdadeiras e elas todas aconteceram ou nos Estados Unidos ou no Brasil. Essa aconteceu no Brasil. Um estudante no Rio de Janeiro, ele soltou um pum, e soltar um pum é você soltar gases que ficam no seu estômago. Eles saem e faz um barulho característico. E nesse caso, esse aluno soltou um pum na escola. O professor ficou assustado e teve de parar a aula. Então, o aluno recebeu uma advertência. Ele precisou ir para casa e levou uma nota, um bilhete do professor. Os pais desse aluno ficaram irritados e organizaram um protesto com vários outros pais. Eles voltaram na escola e organizaram um protesto que se chama peidaço. Eu peço desculpas, mas é uma palavra tão comum no Brasil. E soltar um pum é uma forma educada e peidar é uma forma mal educada de dizer a mesma coisa. Então, eles levaram esse protesto a cabo na frente da escola. Levar a cabo significa completar ou conduzir completamente alguma atividade. Por exemplo, levar a cabo um protesto significa concluir ou conduzir um protesto completamente. Levar a cabo tem esse significado e eu vou depois deixar mais explicações nas notas desse podcast. Agora vamos continuar. No final ele diz que esses são os destaques. São as notícias mais importantes, mas tem outras. Os destaques são aquelas que chamam mais atenção. E quando você diz, por exemplo, essa é uma apresentação de 1 hora, mas os destaques são só 5 minutos, que são as coisas mais importantes ou as coisas mais chamativas daquela apresentação. Agora vamos escutar a notícia mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Olá, boa noite. Sou José Bonifácio, o seu apresentador do Jornal da Noite, e hoje trazemos para você as notícias mais recentes e as manchetes mais importantes do país. Para começar, nosso repórter especial em Washington, Gabriel Marques, nos traz hoje uma notícia inusitada. Na Flórida, um gato foi preso suspeito de furto numa residência. Já Francisco Kafka, nosso âncora do Jornal da Manhã, nos traz um incidente bastante insólito. Um guaxinim ficou preso numa máquina de venda de lanches, também nos Estados Unidos, ao tentar roubar os lanches. Será que dá louco nos bichos daquele país? E olha só a cara de pau, gente. Um aluno de um colégio no Rio de Janeiro foi repreendido pela coordenação da escola. O crime? Ele soltou um pum durante a aula, constrangendo os coleguinhas. E no dia seguinte, os pais foram protestar. E dessa vez a coordenação ficou louca. O protesto, batizado de peidaço, foi levado a cabo diante da escola. Se com um pararam a aula, imagina com tudo isso. Ai, ai. Esses são os destaques de hoje. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. I hope that this helped you. And
If you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There, you'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Tchau!